Eu sou Leonardo Santana, um servo de Deus, e nesta feita nós estamos aqui para mais uma vez compartilharmos um pouco da palavra de Deus. A nossa lição, que vai estar em análise hoje, é datada do dia 26 de abril de 2020, o tema é a iluminação espiritual do crente. O texto áureo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, Efésios capítulo 1, versículo de número 17. A nossa verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23, diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais são as riquezas da sua herança na sua herança nos santos, e qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A nossa leitura começa com uma oração de Paulo, dando graças a Deus pela fé e pelo amor que era resultado, ora, da fé, que os irmãos a qual a carta foi destinada tinham. Já falamos em outros vídeos, em outras lições, que a carta não foi de fato endereçada para os crentes em Éfeso. Foi endereçada para as igrejas da Ásia e deveria ser lida em todas as igrejas. Porém, ela ganha o endereço, o nome de Epístola de Paulo aos crentes em Éfeso, porque a igreja de Éfeso era a igreja mãe das igrejas da Ásia Menor. Então a carta foi lida provavelmente primeiro lá, e de lá partiu para as demais congregações, para as demais igrejas da Ásia Menor. E por isso foi posto anos depois o texto que nomeia essa carta como endereçada aos crentes de Éfeso. Então Paulo, ouvindo falar da fé crescente dos irmãos daquela região, ele começa a fazer uma oração intercessora. Primeiro ele elogia e começa a interceder. Há algo aqui que é necessário que seja ressaltado antes de entrarmos de fato nos pontos da lição. É observarmos que Paulo vai dizer que a fé dos irmãos era crescente e o amor deles também. Que nossa igreja, neste século, possa carregar essas características. Uma fé crescente e um amor. Fé e amor. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, 6. É necessário que haja fé para que se agrade a Deus. É necessário que haja fé para compreender, para discernir as coisas de Deus. A fé produz frutos para a nossa salvação. Porém, a fé sem obras é morta. Que esta nossa fé que nós dizemos ter no Senhor Jesus Cristo, que essa nossa fé que nós dizemos ter na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, possa resultar em nós obras de amor,
fruto do Espírito, obras de quem tem verdadeiramente fé na palavra e no poder do Deus Todo-Poderoso. Então Paulo começa a falar nessa intercessão, trazer as riquezas da grandeza do poder de Deus, a esperança da nossa vocação em Deus. E ele inicia o relato da esperança da nossa vocação, dando graças a Deus e intercedendo pela igreja de Éfeso. Paulo era grato, ele começa dando graças a Deus. O apóstolo Paulo é grato, e gratidão é uma doutrina apostólica. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18 que devemos dar graças a Deus em todas as coisas. Que eu e você possamos, irmãos, vivermos uma vida de gratidão a Deus. Que possamos ser gratos, porque gratidão é doutrina apostólica. Gratidão agrada a Deus. Gratidão traz resultados de coisas maravilhosas para a nossa vida. Lembra quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? A oração de Jesus é: Pai, graças te dou, porque já me ouvistes. Lázaro, sai para fora. E então Lázaro saiu para fora. A gratidão de Jesus, a comunhão que Jesus tinha com o Pai, a vida de gratidão, de integridade, de renúncia de Cristo, e a sua oração dando ênfase a um ato de gratidão a Deus, resultou na ressurreição de Lázaro. Então, se eu e você tivermos uma vida de gratidão, Deus, por meio da nossa gratidão e por sua misericórdia, irá operar milagres sobrenaturais nas nossas vidas. Paulo intercede. Esta palavra deveria ser uma palavra comum para o crente: interceder, intercessão, poder e ministério da intercessão. Deveria ser algo tão simples, deveria ser algo tão fácil para nós, mas infelizmente esta palavra tem sumido do vocábulo cristão. Esta palavra tem sumido do vocábulo protestante, dos pentecostais clássicos, tanto quanto dos neopentecostais e de alguns reformadores, sendo que a intercessão é uma coisa tão poderosa e tão maravilhosa em toda a Bíblia. Vejamos no Antigo Testamento: Abraão intercede por Ismael, Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, Abraão intercede por Ló. Moisés, por diversas vezes, intercedeu pelo povo de Israel para que Deus não os matasse no deserto. Elias intercede por Israel para que Deus mande chuva e abençoe aquele povo, uma vez que o povo já havia reconhecido que o poder pertencia a Deus e não a Baal. Neemias intercede pelos seus irmãos que estavam em Jerusalém, uma vez que Jerusalém estava com seus muros derribados, as portas queimadas, o povo vivia ao léu, e Neemias, ao ouvir a situação daquele povo, que era seu povo, então Neemias começa uma oração intercessora. No Novo Testamento, Jesus intercedeu pelos discípulos. Além de Jesus interceder pelos discípulos, pais e mães levavam os seus filhos até Jesus para que os curassem. Amigos levavam os seus amigos doentes até Jesus para que fossem por ele curados, intercediam por ele. A igreja praticou a intercessão. Quando o apóstolo Pedro foi preso, Atos capítulo 12, a igreja se punha a interceder pela libertação de Pedro. Tiago ensina os crentes a interceder um pelos outros. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, vai advertir os irmãos para que intercedam por todos os homens. Então, irmão, a intercessão é uma doutrina bíblica, é uma doutrina apostólica, é uma doutrina de Cristo, que nós venhamos aprender a viver uma vida de intercessão na presença de Deus. Paulo dá graças, Paulo intercede, sendo grato a Deus pela nossa eleição, pela nossa adoção, pela nossa predestinação, para provarmos as bênçãos que estão preparadas para nós no reino vindouro do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo, e ele intercede também para que os irmãos recebam a revelação e a iluminação de Deus. Vamos ler aqui o comentário do nosso escritor desta lição. Ele diz assim: o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, predestinação, afiliação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Como referência, 1 Coríntios 2, 14 a 15, que diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, e o homem espiritual discerne todas as coisas. 3 palavras são necessárias para que você entenda como funciona o processo da revelação, da comunicação de Deus para com o homem. Primeiro, Deus quis se revelar a nós. Tudo que nós sabemos de Deus só é possível porque aprove a Deus o desejo de se revelar para mim, de se revelar para você. Então, por isso, nós temos total ciência de quem é Deus, do seu operar, do seu efetuar, do seu plano de salvação. Tudo porque Deus quis se manifestar, Deus quis se mostrar, Deus quis se apresentar. Esta revelação, a teologia sistemática, divide em 2 partes: revelação geral e revelação especial. É tida como revelação geral várias coisas, mas eu quero citar apenas 3 pontos principais. É tido como revelação geral a criação. O homem, ao olhar a criação, deve entender que Deus existe. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 19, Salmo capítulo de número 19, versículo 1, versículos subsequentes, vai nos ensinar isso. A revelação geral de Deus, primeiro, é a sua criação. Segundo, a consciência do homem. A consciência do homem é a revelação geral de Deus dentro do homem. Romanos capítulo 2, Paulo vai nos explicar melhor essa questão. O que é tido como revelação de Deus para o homem, a revelação geral de Deus para o homem, é, por sua vez, a história, o decorrer da história. A história da humanidade, desde Adão até aqui, vai testificar que há um ser soberano, sobrenatural, que está acima da vontade humana, agindo para o bem daqueles que amam a Deus, que domina, que controla, que governa, um ser que está acima de nossa compreensão, que nós cremos que é o Deus Todo-Poderoso. E é tida como revelação especial, manifestações especiais de Deus para alguns indivíduos. É como Deus falou com Adão em voz auditiva, isto é revelação especial. Deus falou com Elias através de um vento suave, isto é uma revelação especial. Deus falou através de sonhos e visões com Daniel, isto é uma revelação especial. Deus deu entendimento à jumenta para que transmitisse a vontade de Deus para Balaão, isto é tido como revelação especial. Os 2 maiores pontos da revelação especial é Cristo, que é o maior ponto da revelação especial de Deus para nós, é a palavra de Deus corporificada, é a palavra de Deus encarnada, e a Bíblia, que é a palavra escrita de Deus. É a palavra de Deus registrada em forma escrita, é o manual que temos sobre Deus, sua vontade, seu querer, o seu operar. A Bíblia Sagrada faz parte da revelação especial de Deus. Esta revelação especial, que é a Bíblia Sagrada, ela é fruto de revelação mais inspiração. Inspiração que vem de soprar, sopro. Deus soprou em homens. A Bíblia tem cerca de 40 autores. Desses 40 autores, 19 classes de profissões diferentes, desde rei até predeiro.
tem lá que fez, que compôs, ajudou a compor os livros da Bíblia Sagrada. Levou em torno de 1.500 anos para que todos os livros do Antigo Testamento fossem escritos. Porém, apesar dessa distância de cultura de um escritor para o outro, dessa distância de linguagem de um escritor para o outro, de uma distância de tecnologia, de desenvolvimento social, de um escritor para o outro, você percebe que todos estão coerentes, todos estão interligados, todos estão em concordância no quesito, assunto principal da Bíblia, que é o plano de Deus para a salvação do homem através de Jesus Cristo, o nosso Redentor. E o Novo Testamento, que leva em cerca de 100 anos para todos os livros serem escritos, também estão em concordância com todo o Antigo Testamento, de forma que o Antigo Testamento revela o Novo e o Novo explica o Velho. Então são 1.600 anos de autores diferentes, de cultura diferente, de histórias diferentes, que juntos formam a Bíblia Sagrada e compõem todo o plano da salvação de Deus para o homem, por meio de inspiração, sopro de Deus, impulsionamento de Deus. Todavia, temos que entender que Deus, ele inspira o homem a escrever, não é Deus que escreve. O apóstolo Pedro, falando sobre o ato de inspiração, o apóstolo Pedro, ele disse que homens inspirados escreveram, homens inspirados registraram. Então perceba que não podemos retirar a atuação divina da inspiração bíblica, tanto quanto não podemos tirar as limitações humanas na escrita da Bíblia Sagrada. Há uma relação, há um entrelaçamento entre inspiração e limitação de cada autor no seu tempo, na sua linguagem, naquilo que Deus havia o capacitado, o revelado, inspirado para que ele escrevesse. E nós só podemos entender a palavra de Deus de forma clara, nós só podemos entender as grandezas da Bíblia Sagrada através da iluminação do Espírito Santo. Lembra no caminho de Emaús que os discípulos não tinham entendimento da palavra e Jesus deu a ele o entendimento da palavra? Isso é a iluminação. Veja que não há glória nenhuma para o homem. Olha, Deus se revela para o homem. Deus inspira o homem. Deus ilumina o homem. Na pregação, Deus ilumina a mente do pregador para entender a verdade que Deus quer transmitir naquele momento através daquele texto, todavia sem ferir a exegese do texto. E, da mesma forma, Deus conduz o pregador a aplicar da forma certa a iluminação. Da mesma forma, o Espírito age no coração do ouvinte para que o coração do ouvinte receba a palavra e esta palavra tenha efeito em sua vida. Então, não há glória nenhuma para quem prega. Não há glória nenhuma para quem ouve. Toda a glória é para o Espírito Santo de Deus que opera em nós. É para o poder de Deus que opera em nós a maravilha da revelação, da inspiração e da iluminação. Então, só com a iluminação do Espírito poderemos discernir as coisas espirituais. Nenhum curso teológico vai poder nos dar a iluminação que o Espírito Santo nos dá. Nenhum livro de teologia sistemática ou comentário bíblico vai poder trazer para nós a iluminação que o Espírito Santo nos dá. Devemos sempre recorrer à iluminação que vem de Deus, por meio do seu Espírito, isto com oração, com jejum, lendo a Bíblia com humildade, entendendo que a palavra de Deus, que você precisa do Espírito Santo para lhe ajudar a interpretar as Escrituras e lhe mostrar a grandeza do poder de Deus. Então ele segue falando sobre a esperança da vocação. Ele vai dividir a esperança da nossa vocação em 3 aspectos. Quais são os aspectos da esperança da nossa vocação? Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. No passado, nós fomos chamados. Para que Deus nos chamou? Primeiro, Deus nos chamou para sermos de Cristo.
Romanos capítulo de número 1, versículo 6, Deus nos chamou para sermos de Cristo. Segundo, Deus, ele nos chamou para a comunhão com Deus. Terceiro, Deus nos chamou para sermos a imagem de Cristo. Quarto, Deus nos chamou para exercermos funções diferenciadas no seu reino, com o propósito de glorificar o seu nome, de trazer aperfeiçoamento para a igreja, aperfeiçoamento para a sua obra. Efésios, capítulo 4, versículo 11, 12, versículos subsequentes. Então, Deus nos chamou também para provarmos a glória vindoura, a glória futura, a glória que está prevista para nós. Então, outrora, fomos chamados por Deus com esses propósitos. No passado, ele nos chamou para nos eleger, nos predestinou, nos adotou, nos selou com o Espírito Santo da promessa. No presente, a chamada abrange serviço e santificação. Então, fomos chamados e essa chamada tem um propósito. Qual o propósito dessa chamada? Santificação e serviço na obra de Deus. Ele nos chamou, ele nos santificou, ele nos capacita para que nós venhamos servir ao seu reino, servir ao nosso próximo e vivermos em santidade, para assim levarmos através do nosso trabalho, através do nosso testemunho, através de uma vida cheia do Espírito Santo, de fé e de sabedoria, levarmos pessoas para o reino de Deus, vencermos Satanás e os demônios com auxílio do poder e da autoridade que vem do nome de Jesus e do Espírito Santo. Terceiro, participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. 1 Coríntios 13, 12, agora conhecemos em parte, mas quando ele se manifestar, então saberemos de todas as coisas. Então, amados irmãos, é isso. Deus nos chamou e a nossa chamada tem uma esperança. Comunhão com Cristo, sermos usados por Deus para glorificar o seu nome e provarmos as coisas gloriosas do futuro que nos está preparado. O arrebatamento, a transformação do corpo, o galardão, tudo isso que nos está proposto. Essa é a esperança do nosso chamado, a esperança da nossa vocação. O segundo ponto aqui é as riquezas da sua herança. Quais são as riquezas da herança que Deus preparou para nós? A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, Efésios 1,7, se não for de memória, nele temos a remissão dos nossos pecados. Nele nós temos a remissão, nele nós temos a redenção. Cristo é a cédula que foi rasgada por nós para pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. Ele pagou e nos aproximou de Deus. Segundo, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e adorarmos a Ele. Se no dia abraçado os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Que coisa gloriosa nos espera. Quão grande é a riqueza, quão grande e soberana é a glória que nos está preparada, a glória que nos está proposta, o futuro que Deus tem para nós. Que glorioso é a herança, né, que nos está proposta e a sua riqueza. O segundo ponto da nossa lição é a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Primeiro subtópico: a sobreexcelente grandeza do seu poder. Sobreexcelente é traduzida do grego operbalon, que na forma adjetivada
significa extraordinário. Olha aqui. O poder de Deus é sobreexcelente. Isto quer dizer extraordinário. O que é algo extraordinário? Algo fora do comum, uma vez que ordinário é aquilo que é costumeiro, rotineiro, aquilo que é comum. Extraordinário é aquilo que é incomum. Extraordinário é aquilo que vai além das nossas condições. É algo que não é de costume, é algo que é sobrenatural. É algo que está além da simples explicação humana, da simples lógica humana, da caixinha da nossa teologia. Vai muito além. O poder de Deus é sobrenatural. O poder de Deus é extraordinário. O poder de Deus é grandioso. O poder de Deus é maravilhoso. O segundo termo aqui apresentado, já a expressão seguinte, megetons, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Queridos, o poder do nosso Deus é extraordinário. O poder do nosso Deus é grandioso. O poder do nosso Deus é algo que é uma força fora do comum. É uma força sobrenatural. A palavra dunamis aqui, que aparece como poder, falando de força fora do normal, força fora do comum, força sem medida, força sem limites, também é traduzido como dinamite, explosão. Então, querido, aonde está este poder? Deus prometeu nos dar esse poder. Esta mesma palavra, dunamis, é a mesma palavra que está em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49, quando Jesus diz: eis que vos faço a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos, capítulo de número 1, versículo 8, algumas bíblias traduzem como virtude, outras como poder, mas os manuscritos mais antigos trazem o termo dunamis também, que seria então no caso, e recebereis o poder, o dunamis do Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Galiléia, Samaria, até os confins da terra. Este poder foi prometido para a igreja. Este poder foi prometido para nós. E aonde está a manifestação deste poder? Por que não vemos mais a manifestação deste poder? Por que não conseguimos mais ver em nossos cultos, em nossa vida diária, a manifestação deste poder sobrenatural, extraordinário, incomum? Infelizmente, queridos, vivemos uma geração de crentes incrédulos, pessoas que estão na igreja e reconhecem o poder de Deus, mas não têm fé. É necessário que se entenda, há uma diferença entre eu reconhecer que Deus pode fazer e eu ter fé que Deus vai fazer. Tem muita gente na igreja que reconhece que Deus pode tudo, mas não crê que Deus fará aquilo por ele. Não crê que a sua oração vai ser respondida. Não crê que a sua oração pode muito em seus efeitos, que Deus responde às orações. Muitos crentes sem fé. Mas um dia, irmão, alguém vai crer na Bíblia. E no dia que alguém crer na Bíblia, no dia que a nossa geração visar um homem, uma mulher, que tenha realmente fé em Deus, então nós ficaremos envergonhados. Porque nós vamos ver que o defeito não estava no pastor, no pregador, nem fulano, nem ciclano. O defeito estava na vida de cada um de nós, de forma individual, pois faltou em nós a fé necessária. O reconhecimento nós temos, mas falta a fé de que Deus faz, de que Deus opera, de que Deus quer realizar, de que Deus quer operar sinais, prodígios e maravilhas. Vivemos uma geração de crentes incrédulos e por isso não é possível que este poder seja provado.
A incredulidade afasta o poder de Deus de nossa vida. Jesus, quando foi até Nazaré, não pôde operar ali milagres, pois aquele povo não cria. Ele operou mais milagres em Samaria do que em Nazaré. Então veja, a incredulidade traz limitação ao poder de Deus na nossa vida. Precisamos ter fé, não só reconhecer que Deus pode fazer, mas ter fé de que Deus faz, de que Deus quer fazer, de que Deus irá fazer, de que Deus está fazendo agora, neste exato momento, algo ao meu e ao seu favor. Esta é a fé que excede todo entendimento. Esta foi a fé que produziu frutos tão poderosos que estão registrados no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Esta é a fé que Deus quer de nós. Quando voltarmos a ter fé e não apenas o reconhecimento daquilo que Deus pode fazer, então nós vamos viver um avivamento sobrenatural em nossas igrejas, em nossa vida. A nossa vizinhança provará um avivamento. Verá que há poder de Deus ainda na terra, quando passarmos a entender o que realmente é fé. Então viveremos esse poder. Segundo ponto aqui é a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordantes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. O poder de Deus, a força do poder de Deus, não é limitada e não é neutra. É um poder ativo, é um poder operante. O poder de Deus não pode ser menosprezado, humilhado, ridicularizado a um sapateado. Isto não é o poder de Deus. O poder de Deus é a força sobrenatural de Deus operando em nós para a nossa santificação, operando em nós para o arrependimento, operando em nós gerando o fruto do Espírito em nossa vida, operando em nós nos dando fé pela compreensão da palavra de Deus. Não vamos diminuir o poder de Deus a pula, roda, sapateado. Eu sou assembleiano e como assembleiano eu sou um pentecostal clássico, eu creio nos dons do Espírito Santo, eu sapateio, sim, sapateio, eu rodo, sim, eu rodo, eu falo em línguas estranhas, mas isto não é de forma efetiva o poder de Deus. O poder de Deus é um poder operante, é um poder contínuo, é um poder que está neste momento em atividade, trabalhando na minha e na sua vida, com o propósito de nos tornar pessoas melhores diante de Deus, com o propósito de nos santificar, de nos aperfeiçoar no processo de santificação, de serviço, a fim de nos dar autoridade para operarmos sinais no nome de Jesus. É um poder operante, constante na vida do crente, que está operando agora em mim e em você. Este é o poder de Deus, essa é a força do poder de Deus. É um poder ativo, é um poder operante, é um poder energético. Ele nos dá força para prosseguir, ele nos dá energia para nos santificar, ele nos dá energia para orar, ele nos dá energia para ler a Bíblia, nos dá energia para jejuar, nos dá energia para evangelizar, nos dá energia para vivermos a plenitude dos dons do Espírito, nos dá energia para produzir em nosso dia a dia o fruto do Espírito. O poder de Deus é um poder ativo. Segundo termo, a expressão força vem do termo gratus, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischus, que indica o poder inerente de Deus. É um poder que vem do alto, é um poder que vem de cima. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Olha isso. Este poder sobrenatural opera em favor dos que creem.
o que foi que Jesus disse em Marcos capítulo 16, a partir do versículo de número 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado, e eu vos dou poder, e em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, se beber coisa mortífera, não vos acontecerá nada, falarão em novas línguas. E o versículo 20 é lindo, o versículo 20 é maravilhoso, que diz assim, e eles partiram, pregando o evangelho por todas as partes, e cooperava com eles o Senhor através dos sinais que se seguiam. Irmão, os sinais seguem os que creem, e os sinais é a confirmação de que Deus está conosco. Eu pergunto, uma vez que os sinais é a confirmação de que Deus está conosco, cadê os sinais? Aonde estão as manifestações dos sinais de Deus na sua igreja, na minha igreja, na sua vida, na minha vida? Aonde estão os sinais, uma vez que Deus está conosco, uma vez que Deus está no nosso evangelho que nós pregamos? Se Deus está no evangelho que temos pregado, cadê os sinais? Se Jesus disse que cooperava com os discípulos, confirmando o que estava com eles, confirmando a palavra da salvação através dos sinais, cadê os sinais? Cadê o batismo para o Espírito Santo, a operação de cura, de maravilhas, a salvação de almas? Cultos em que pessoas pulam, rodam, sapateiam, mas não há nada além disso, é pula, é roda, é sapateado, mas não há uma transformação interior, não há uma experiência pessoal com Deus, não há conversão de uma alma, não há uma cura, não há uma operação de maravilha, não há alguém batizado com língua estranha e dizemos o poder de Deus caiu na igreja, porque o pregador pulou, rodou, sapateou, e todo mundo pulou, rodou, sapateou. Isto não é o poder de Deus. O poder de Deus é manifesto trazendo transformação, batismo, renovo, cura, libertação, experiência com Deus. Então, não menospreze o poder de Deus. Busque iluminação para você entender o que de fato é o poder de Deus e como ele se manifesta. E é interessante aqui, vale ressaltar, que Paulo está escrevendo essa carta, como já disse no começo, ao povo, não só em Éfeso, mas ao derredor, mas ao principal, a igreja que vai receber primeiro a carta é a igreja de Éfeso. Uma vez que a igreja de Éfeso que recebe, vai trazer o contexto, como já falamos nas outras lições passadas, sobre a religiosidade em Éfeso. É bem verdade que o que mais movia a economia daquela cidade era a religiosidade. O templo da deusa Ártemis estava ali, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um templo muito luxuoso. O maior foco da economia, o maior motivo da grande economia, o maior ponto da economia, o maior gerador de lucro, de dinheiro para a cidade de Éfeso, era a religiosidade, era a adoração no templo da deusa Ártemis, que levava fiéis de todos os lugares da Ásia para irem cultuar a Ártemis naquele grande templo, naquele maravilhoso templo onde ela era cultuada. Ali existia pessoas que praticavam feitiçarias e magias, que tinham acesso ao poder das trevas, ao poder de Satanás. Então Paulo está fazendo aqui um contraste entre o poder de Deus e o poder dos principados, das potestades, dos dominadores, das forças espirituais da maldade que operavam em Éfeso. Ele está fazendo o contraste. E não só em palavras, Paulo está trazendo a explicação do poder de Deus, mas Paulo fez com que esse poder fosse manifesto quando ele estava no meio dos crentes em Éfeso. Deus usou Paulo para a operação de sinais, de milagres, para a operação de maravilhas ali naquele lugar. Paulo não só falou do poder de Deus, Paulo demonstrou o poder de Deus. Aqui está um ponto em que nossa igreja tem falhado. Nossa igreja fala muito do poder de Deus, nós falamos muito do poder de Deus. As denominações espalhadas pelo mundo, pelo Brasil, falam muito do poder de Deus, mas aonde está a manifestação dos sinais? Aonde está o poder de Deus na prática, na nossa vida, nas nossas denominações, irmãos? Que possamos parar de nos conformar em seguir as pegadas de Jesus, mas que venhamos querer estar ao lado de Jesus. É um livro que eu recomendo para você, Caçadores de Deus. Livro maravilhoso. É um livro que traz muita edificação. O livro Por que tarda o pleno avivamento? Meu Deus, por que tarda o pleno avivamento?
O livro é Avaliando a Sua Vida segundo a Perspectiva de Deus. 17 maneiras com a qual Deus avalia a minha e a sua vida. Que são livros maravilhosos, livros que trazem uma edificação, uma iluminação sobre fé, sobre poder, sobre santificação, sobre salvação. Muito lindo, muito bom esses livros. Caçadores de Deus, porque está ao pleno avivamento e avalia a sua vida segundo a perspectiva de Deus. São livros maravilhosos que vai nos ensinar melhor isso, a importância de pararmos apenas de falar de um evangelho poderoso e vivermos um evangelho poderoso. Terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Cristo é a garantia de que seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses 4:14. Irmãos, é necessário que se entenda aqui duas coisas. Primeiro, o que está na lição de forma clara e objetiva, que foi o poder de Deus que ressuscitou a Cristo. Então, Cristo é o nosso exemplo do poder de Deus, que o poder de Deus se manifestou sobre ele, o ressuscitando dentre os mortos. Cristo é a primícia dos que dormem. Aí alguém indaga e diz, como que Cristo é a primícia dos que dormem, uma vez que pessoas no Antigo Testamento foram ressuscitadas por Elias, por Eliseu, uma vez que o próprio Cristo ressuscitou pessoas. Se Cristo ressuscitou pessoas antes de sua morte e ressurreição, se no Antigo Testamento Elias, Eliseu ressuscitaram pessoas, então por que Cristo é a primícia dos que dormem? Veja que todos esses que foram ressuscitados no Antigo Testamento e pelo próprio Cristo, eles morreram de novo. Cristo é o único que ressuscitou para a vida eterna, entende? Cristo é o único que ressuscitou para a vida eterna. E este fato de Cristo ter ressuscitado para a vida eterna é o que torna ele a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna, e os que dormem em Cristo também serão ressuscitados para a vida eterna, sendo Cristo a primícia deles, a primícia dos que dormem em Cristo, daqueles que esperam em Deus o dia da sua ressurreição, para a transformação do seu corpo, não para a condenação eterna, mas sim para a vida eterna. Então, por isso, Cristo é a primícia dos que dormem. Entenda que sem a ressurreição de Cristo, o Evangelho seria apenas mais uma seita judaica. É a ressurreição de Cristo que nos diferencia, a ressurreição de Cristo. O fato de Cristo estar vivo, o fato de Cristo estar conosco, é a coluna central, a coluna principal do cristianismo, a razão principal da nossa fé. Segundo, Cristo é levado à direita de Deus. Pondo à sua direita, Efésios 1:20, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais em Efésios 2:9. Irmãos, isso aqui é glorioso. Cristo foi exaltado. Veja, Cristo foi ressuscitado. A ressurreição de Cristo nos dá direito à ressurreição para a vida eterna. Cristo foi exaltado e está à destra de Deus. Isso fará com que ele venha nos buscar para também estarmos à destra de Deus junto com ele. Irmãos, o que está preparado para nós no futuro é muito grande. Satanás não quer que você olhe para o futuro. Porque qual é o futuro do diabo e qual é o seu futuro?
O futuro do diabo é derrota, prisão e lago de fogo. Enquanto que o futuro da igreja é arrebatamento, transformação de corpo, galardão, bodas, reino com Cristo no milênio, novos céus, nova terra. Nós viveremos com Deus na eternidade, enquanto Satanás estará no lago de fogo na eternidade. Então Satanás quer prender eu e você no passado. Satanás quer nos prender no passado, porque o nosso passado foi derrota e o passado dele foi glória. Satanás não quer que nós venhamos olhar para o futuro, porque o futuro de Satanás é derrota, prisão e lago de fogo. Mas o futuro da igreja é arrebatamento, é galardão, é bodas, é reino com Cristo no milênio, é provar uma eternidade com Deus, com Cristo. Em Cristo fomos exaltados. Em Cristo estamos em lugares altos. Em Cristo nós temos acesso à sala do trono, onde Deus está. Terceiro, para nós começarmos a finalizar. Cristo exaltado sobremaneira. O resultado deste triunfo traz duplo benefício para a igreja. Cristo foi exaltado acima de todo nome, de toda autoridade, de todo principado, de toda potestade. E isto resulta em duas bênçãos para a igreja. A primeira é que Cristo foi constituído cabeça da igreja. Aquele que tem todo o poder, ele disse, Mateus capítulo 28, versículo 18, que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder. Ele tem todo o poder. E aquele que tem todo o poder é o cabeça da igreja. Olha que coisa. Aquele que manda em nós, aquele que nos governa, aquele que está conosco, é aquele que tem todo o poder, é o cabeça da igreja, é o dirigente da igreja. Pastores, por favor, devolvam a igreja a Cristo, devolvam a igreja ao Espírito Santo, imploramos, devolvam a igreja a Deus, a sua palavra, a Cristo, deixe Cristo ser o cabeça da igreja, porque ele tem todo o poder. Se Cristo for o cabeça da denominação que você congrega, da denominação que eu congrego, se Cristo estiver no governo, de fato, da nossa igreja sendo cabeça, e que nós não venhamos deixar Cristo como a igreja de Laodiceia fez, do lado de fora, batendo na porta, mas se Cristo for o cabeça da nossa igreja, então viveremos uma vida sobrenatural, provaremos uma coisa gloriosa, experiências sobrenaturais com o poder de Deus, uma vez que Cristo seja o cabeça da igreja. A segunda coisa é uma bênção e também uma tremenda responsabilidade. É que uma vez que Cristo é o cabeça da igreja, a igreja torna-se seu corpo, sendo seu corpo, a igreja é a expressão plena de Cristo, a expressão plena do poder de Cristo, da poder ativo em Cristo e a imagem de Cristo. Então, nós não somos igreja se não formos a plena expressão de Cristo, se não formos a expressão plena de Cristo, se não formos a imagem de Cristo, se não agirmos assim, se não exercermos o papel de imagem de Cristo, transmitindo para o mundo o poder de Cristo, o amor de Cristo, a ação sobrenatural de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo, então nós estamos falhando na nossa missão como igreja. Então que fique entendido que você necessita de iluminação espiritual para poder compreender as coisas espirituais. Só com a iluminação do Espírito Santo, que só vem por meio de oração e fé, nós vamos conseguir entender a grandeza da nossa vocação, a riqueza da herança que nos está proposta e o grande poder de Deus que opera em nós e que nos prepara para provarmos a glória do reino vindouro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler a conclusão? Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação
demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Então, creia, busque a iluminação do Espírito para ter o entendimento deste poder e creia nele e você vai provar a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas. Se você ainda não deu aí o seu joinha, o seu legal, o seu like, deixa aí um likezinho, nos ajude e se inscreva no canal se não for inscrito, tá bom? Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe em nome de Jesus.